E se eu dissesse que no dia 10 de setembro de 2008, enquanto você dormia, o mundo quase acabou por causa de um buraco negro? É isso que eu diria se eu fosse um jornal de qualidade questionável tentando noticiar coisas científicas. Na verdade, nós estávamos completamente fora de perigo. Se você está assistindo esse vídeo agora, você é a prova de que nada grave aconteceu naquele dia. Mas o medo era real, pelo menos por parte de algumas pessoas. O dia 10 de setembro de 2008 foi o dia em que o maior acelerador de partículas do mundo, que é o LHC, iria ser ligado pela primeira vez. O LHC é o maior experimento de aceleração de partículas criado por humanos. A ideia é acelerar partículas para fazer com que elas colidam com velocidades altíssimas. Eu sei que isso pode fazer parecer que físicos têm gostos questionáveis no quesito o que nós vamos fazer no nosso tempo livre. Mas colidir partículas a velocidades próximas à da luz tem utilidades importantíssimas. Foi assim que nós confirmamos a existência do bóson de Higgs, por exemplo. Mas você não precisa ser um especialista para chegar à conclusão de que colidir partículas se movendo a velocidades próximas à da luz envolve quantidades colossais de energia. Uma das preocupações que algumas pessoas tinham era: e se numa dessas colisões surgisse um buraco negro que começasse a engolir a Terra de dentro para fora? Isso pode até parecer sem sentido, mas meio que tem um certo fundamento. O LHC estava colidindo partículas com energias extremas em uma região muito pequena do espaço. E sabe o que mais acontece em regiões muito pequenas do espaço? Buracos negros. Se você pegasse a Terra e desse um jeito de encolher ela até ela virar uma esfera com 1,75 centímetros de diâmetro, além de entrar para a lista de procurados do FBI, você também transformaria o nosso planeta em um buraco negro. E esse tamanho não surgiu por acaso. Eu não tirei isso do chapéu. Ele é o que nós chamamos de raio de Schwarzschild. E ele vem da relatividade geral. Se você pega qualquer massa e comprime até ela atingir esse tamanho bastante específico, ela se torna um buraco negro. Mas antes de você juntar os seus amigos e ir para frente do CERN na Europa protestar enquanto físicos muito assustados veem você do lado de dentro, a resposta é não. O LHC não teria como criar buracos negros. E isso se deve a um bom motivo. Embora a energia para que o LHC opere seja altíssima para os nossos parâmetros, ela ainda é baixa levando em consideração a criação de buracos negros. Isso significa que o LHC passa nos testes de segurança do trabalho que garantem a não criação de buracos negros durante o serviço. Mas isso tudo levanta uma questão interessante. O que aconteceria se de repente aparecesse um buraco negro na Terra? Por que eu faço isso nos meus vídeos? Muitos de nós provavelmente vimos algum vídeo que simula o que aconteceria com um buraco negro que surgisse na superfície da Terra. E o resultado, vou confessar, parece ser bem assustador. Mas a verdade é que o que vai acontecer depende muito da massa que o buraco negro que magicamente brotasse na superfície do nosso planeta teria. Vamos começar de leve. Vamos supor que um buraco negro com a massa de uma bolinha de gude aparecesse na Terra. Isso é aproximadamente 25 gramas. O seu tamanho seria tão pequeno, mas tão pequeno, que ele seria menor do que o tamanho de um átomo de hidrogênio. Na verdade, comparar o tamanho de um buraco negro com a massa de uma bolinha de gude com o tamanho de um átomo de hidrogênio é o mesmo do que comparar o tamanho de um átomo de hidrogênio com o tamanho do Sol. Muito diferente de tamanho. Eu acho que isso dá uma boa ideia de o quão pequeno esse mini buraco negro seria. Nós quase poderíamos chamar ele de fofo. Mas buracos negros são que nem seres humanos. Eles evaporam. Espera, não era essa a comparação. Buracos negros são que nem seres humanos. Para continuarem existindo, eles precisam se alimentar ou eles vão evaporar. Poético. Eles estão constantemente perdendo massa através de um mecanismo conhecido como radiação Hawking. O curioso é que quanto menor for o buraco negro, mais rápido ele evapora. Só que ao mesmo tempo esse buraco negro fofo seria tão pequeno que ele nem conseguiria se alimentar. Eles nunca conseguiriam crescer. E como eles estariam perdendo mais massa através da radiação Hawking do que eles conseguem consumir, eles desapareceriam rapidamente. Sendo bem técnico, eles evaporariam tão rapidamente que não daria nem tempo de eles existirem. Eles evaporariam em uma questão de bilionésimos de bilionésimos de bilionésimos de um segundo. Isso é um tempo tão curto que nem mesmo os nossos relógios mais precisos conseguem medir. Mas Pedro, nós queremos caos e destruição! Isso é algo bastante peculiar de se pedir, mas já que nós estamos aqui, que mal vai fazer? Vamos supor então que esses pequenos buracos negros conseguissem existir por mais de alguns segundos antes de evaporarem. Levando em conta que eles fossem criados no LHC, eles teriam praticamente a velocidade da luz. Eles escapariam da Terra e iriam viajar pelo espaço, que é bastante vazio, até finalmente evaporarem. Mas eles fariam um estrago enquanto saíssem da Terra, certo? Não! Na verdade, por eles serem tão menores do que os próprios átomos, a própria estrutura da matéria seria um grande vácuo para eles, e possivelmente eles fugiriam sem nunca encontrar uma outra partícula. Nunca se esqueçam que a matéria é na verdade composta por grandes vazios. Nós somos vazios. Em resumo, eles são incapazes de se alimentar. Seja por causa da própria radiação de Hawking, seja pela escassez de matéria que ele poderia se alimentar. O futuro desses buracos negros minúsculos seria a morte por evaporação sem nunca chegarem a se alimentarem ou crescerem.
Mas e se o Hawking estivesse errado? E esses buracos negros podem sim se alimentar e crescer? Bom, nesse caso, estudos da Universidade da Califórnia e da Organização Europeia de Pesquisa Nuclear demonstraram que levaria tanto tempo para esses buracos negros crescerem e ficarem de tamanho razoável para demonstrar perigo, que a Terra já teria deixado de existir há muito tempo. E além disso, eles demonstraram que se esses objetos existissem, buracos negros minúsculos que não evaporam com radiação Hawking, nós veríamos efeitos deles em estrela de nêutrons e em anãs brancas, que são objetos muito mais densos. Ou seja, muito mais comida para esses buracos negros. E essas estrelas seriam laboratórios muito mais energéticos do que o LHC. Então, se tem um lugar em que a possibilidade de criar esses mini buracos negros é alta, é aqui nessas estrelas e não na Terra. Só que quando nós observamos essas estrelas de nêutrons e anãs brancas, elas são tão estáveis que é possível riscar de vez a existência desses buracos negros minúsculos que não respeitariam a radiação de Hawking. Ok, então nós já sabemos que eles evaporam rápido e respeitam a radiação de Hawking, que é o que a física atual já prevê. Então, mas lembra daquele momento em que eu falei que quanto menor é o buraco negro, mais intensa é a radiação de Hawking? É aí que moram dos perigos esses mini buracos negros. Mas não da forma que você está pensando. Se você queria caos e destruição, essa é a hora. Mas não porque o buraco negro vai engolir a Terra. Na verdade, é o contrário. Como eles emitem radiação enquanto eles evaporam, eles emitiriam uma radiação tão intensa em um período de tempo tão curto que isso causaria uma explosão extremamente intensa e a Terra toda desapareceria no processo. E se você está assistindo esse vídeo, você sabe que isso nunca aconteceu nos últimos 4,5 bilhões de anos que a Terra tem. Se a sua preocupação é o LHC criar um desses, fique tranquilo, porque pelo modelo padrão é impossível o LHC criar um desses buracos negros minúsculos. E nós podemos ir além disso. Se esse fenômeno fosse algo comum de acontecer, nós veríamos isso acontecendo no universo a todo momento através de raios cósmicos que têm altas energias, muito mais altas do que o LHC. Só que, adivinhe, isso nunca foi observado. Só que até agora eu falei de buracos negros minúsculos que possuem a massa de uma bolinha de gude. E se aparecesse um buraco negro com o tamanho de uma bolinha de gude? Aí seria outra história. Completamente. Um buraco negro com o tamanho de uma bolinha de gude teria uma massa aproximadamente igual à da Terra. E por causa disso, a primeira coisa que nós sentiríamos seria uma diferença no campo gravitacional, porque agora nós estaríamos sendo atraídos pela Terra e pelo buraco negro. O curioso é que o buraco negro seria atraído para o centro da Terra, que por sua vez começaria a orbitar ao redor do buraco negro, enquanto ele orbitaria ao redor do centro da Terra. É tipo o que acontece hoje com a Terra e com a Lua. A diferença é que a Lua é um buraco negro com a massa da Terra e ele está dentro da Terra. E a partir daí ele começaria finalmente a acretar o material da Terra e a crescer de tamanho. A Terra, eu, você e tudo e todos agora nos tornaríamos o disco de material que alimenta o buraco negro. Já que a massa do que antes era a Terra mudou e agora é efetivamente um buraco negro com 2 vezes a massa da Terra, isso também afetaria bastante a órbita da Lua. E também afetaria um pouco a órbita dos planetas mais próximos. Só que elas permaneceriam praticamente as mesmas. O mais engraçado é que, do ponto de vista dos outros objetos do Sistema Solar, é apenas mais um dia como outro. Se os planetas conversassem, eles provavelmente estranhariam que a Terra teria desaparecido do nada. Mas nada além disso acontece. Mas nós, por outro lado, nós teríamos um final não tão bonito. Os nossos pés seriam puxados em direção ao buraco negro com uma aceleração muito maior do que a nossa cabeça. Nós viraríamos praticamente um espaguete de carne. E é daí que vem o nome desse efeito, que é a espaguetificação. Mas não se preocupe, porque seria tão rápido que nós nem nos daríamos conta de que isso estaria acontecendo. E esse seria o nosso final e também o final da Terra. Mas fiquem tranquilos porque nada parecido aconteceu com a Terra ou com nenhum outro planeta ou estrela conhecidos. Pelo menos nos últimos bilhões de anos. Buracos negros não aparecem magicamente onde eles bem quiserem. E eles não apresentam, e possivelmente nunca vão apresentar um perigo real para nós aqui no conforto e segurança da Terra. Muito obrigado e até a próxima.